Imprensa, em nossa mesa redonda, o vereador Anselmo Pereira, que está em seu 7º mandato no Legislativo goiano. Ao meu lado, o jornalista Antônio Lessa, diretor-presidente do Jornal da Imprensa, que vai nos acompanhar também nesta entrevista. Anselmo, obrigado pela sua presença. Maranhense de nascença, goiano de coração. Como é que foi sua infância lá em Riachão, no Maranhão? Na verdade, eu tenho que me lembrar bem menos, né, do que a minha permanência no município de Goiânia, no estado de Goiás. Mas meus cumprimentos primeiro ao companheiro Lessa, que é um dos jornalistas que eu considero com o maior gabarito no estado de Goiás. Um homem que entende da vida administrativa e, melhor, tem um entendimento amplo da vida política, principalmente dos bastidores. É você, o Júnior, que eu já acompanho há muito tempo, através do nosso Jornal da Imprensa, que eu tenho o prazer de estar continuadamente lendo-o, para que você tenha o resumo dos fatos políticos e administrativos. Mas chegando do Maranhão em 1966, vim aí com uma idade muito pequena, entre 13 e 14 anos, no Maranhão nós tínhamos as mesmas atividades que eu tenho aqui, exceto que lá eu não era vereador, mas já era político. Meus avós eram prefeitos na cidade por 3 mandatos, Coronel Antônio Pereira. Meus pais também tinham a mesma atividade que nós temos até hoje, que é farmácia. Ou seja, se nós somarmos os 45 anos de farmácia de Goiânia, mais os anos de farmácia do Maranhão, da cidade chamada Riachão, entre Balsas e Carolina, nós temos mais de 60 anos de atividade ininterrupta de farmácia. Então lá era a mesma atividade, farmácia e política, exceto que lá eu militava para os meus parentes. Hoje eu milito na minha própria atividade de vereador. E como é que foi essa fase de transição da sua vida do Maranhão aqui para Goiânia, aos 15 anos de idade? Nós viemos em busca de melhor qualidade de ensino, de estudo. Passamos um ano, eu passei um ano estudando na cidade de Porto Nacional, no antigo nordeste do estado de Goiás, e definitivamente minha família tomou a liberdade de vir para Goiânia, uma cidade extremamente fria naquela época, muito fria, e a primeira visita que eu cheguei aqui em Goiânia foi visitar Pedro Ludovico Teixeira. Eu fui visitá-lo, amando do meu avô, e que ele tinha uma grande amizade com Pedro Ludovico Teixeira e também com Mauro Borges. Fizemos visita e fomos morar no setor universitário. E vou lhe dizer uma coisa, o primeiro prédio que eu vi na minha vida foi justamente o prédio onde estou nesse momento dando entrevista. Era um prédio alto, amarelo, de um banco, e que ainda permanece e que hoje ainda é o escritório do nosso Jornal da Imprensa. Diga-se de passagem, edifício mercantil na Avenida Goiás. Justamente. Anselmo, aos 20 anos de idade você já despertou para a política, sendo inclusive presidente da Associação dos Moradores do Setor Universitário. Como é que foi isso? Eu com atividade de farmácia e já tendo no sangue também a participação política, principalmente comunitária, eu comecei a me envolver no setor universitário com as grandes necessidades. Naquela época não tinha asfalto, o asfalto ia só até a Alameda do Botafogo. Você subir para a Avenida Universitária com chuva, só Deus. E os maiores prédios que tinha em Goiânia eram justamente do Banco Mercantil e os prédios das universidades em volta da Praça Universitária, que não tinha nada de urbanização, exceto que nas laterais desses prédios era cheio do que nós chamamos de invasão. O setor universitário foi formado quase que preponderantemente por invasões de áreas públicas. E eu tive que, inclusive, no futuro, legalizar todas. Então, eu me envolvi no processo comunitário, reivindicação para água, para esgoto, benfeitorias, e isso me despertou a vontade de pleitear um processo eleitoral. E assim eu fiz em 1976, e vou dizer, o partido, não tenho que negar, foi o partido que na época me acolheu, eu fui suplente de vereador do Partido da Arena. Eu assumi mandato ainda no Partido da Arena em 77, 78, 79, cujos vereadores daquela época já estão quase todos falecidos. E a faculdade de Direito? Essa eu tive que exercitar porque eu tinha influência da farmácia para fazer medicina.
terminei fazendo um vestibular de medicina, não logrei êxito, prestei para a faculdade de Direito, passei em segundo lugar na UCG. Me formei no tempo recorde, em menos de 3 anos e meio, e vim a exercitar ainda algumas atividades jurídicas, como advogado, como, na época, juiz do Juizado Especial de Pequenas Causas. Eu fui juiz arbitrador durante muito tempo, concomitantemente exercitando o processo eleitoral. De 1982 para cá, todos os meus pleitos foram, graças a Deus, vitoriosos, inclusive um mandato de deputado estadual que eu assumi e renunciei para voltar para vereador.